Glória a Deus. Amados irmãos, conforme o pastor João Sobrinho leu aqui nesta abençoada noite, livro do profeta Daniel, para que fique mais pedagógico no estudo das Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, os teólogos, professores de teologia resolveram dividi-lo em Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É a lei, é a Torá, os 5 primeiros livros. A partir de Josué até Esther, 12 livros foram chamados de livros históricos, porque de alguma maneira conta a história do povo de Deus. A partir do livro de Jó até Cantares de Salomão são 5 livros e foram chamados de livros poéticos. E finalmente os demais livros, do profeta Isaías até o profeta Zacarias, foram chamados de livros proféticos. Só que nesse bloco de livros proféticos, 5 foram chamados de profetas maiores, porque tem mais conteúdo, e os demais profetas menores. O livro do profeta Daniel está dentro desse bloco: livro dos profetas e profetas maiores. Quem são os profetas maiores? Isaías, Ezequiel, Jeremias, lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esse é o bloco dos profetas maiores. E o livro do profeta Daniel inicia de um fato histórico. Por volta do ano 606 a.C., Nabucodonosor, que na época ainda não era o rei da Babilônia, o pai dele, Nabucodonosor, que era o rei. Nabucodonosor era um dos comandantes do exército babilônico. O segundo império babilônico fez a incursão e sitiou Jerusalém. Não destruiu Jerusalém, apenas cercou Jerusalém e exigiu a deposição do rei Ioaquim, que em português foi Joaquim. Colocou no lugar desse rei o tio dele, Matatias, e exigiu que a nobreza, que as pessoas mais cultas de Jerusalém fossem enviadas com ele para a Babilônia. E ele fez isso. Nebuzaradan, que era o capitão do exército também da Babilônia, cuidou para que essas pessoas fossem transportadas para Jerusalém. Aí começa a primeira leva dos transportados para Jerusalém, porque houve pelo menos 3 levas. A primeira leva é essa leva aqui do profeta Daniel. A segunda leva é a leva do profeta Ezequiel. E a terceira leva foi quando Jerusalém foi destruída. Então, 606 a.C. é a leva de Daniel, foi levado para a Babilônia. 596, 10 anos depois, basicamente, é a leva do profeta Ezequiel, que é transportado para Jerusalém. E finalmente, 586 a.C., Jerusalém é destruída e o resto do povo é transportado cativo para Jerusalém. Esse primeiro grupo, eles até foram bem tratados, eles não foram maltratados, eles foram recepcionados no grande jardim suspenso da Babilônia, no grande palácio, na maior cidade que havia na antiguidade, que era a cidade de Babel ou Babilônia. Lá eles foram recepcionados por um mordomo-chefe chamado Aspenaz. Ele diz: a ordem da Babilônia para os hebreus que tinham acabado de chegar na Babilônia foi: vocês vão ter que aprender uma nova língua, vocês vão ter que aprender uma nova cultura, vocês vão ter que comer um outro alimento. Em outras palavras, nós vamos desconstruir a identidade judaica de vocês e vocês serão babilônicos. E é exatamente isso que Satanás quer fazer de cada um de nós. Satanás quer desconstruir a sua identidade. Não quer que você fale como os santos devem falar. Não quer que você viva como os santos devem viver. Não quer que você coma como os santos devem comer. Mas Daniel propôs no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei. Louvado seja o nome do Senhor.
Tem crente que propôs no seu coração a viver uma vida de santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8 do capítulo 1. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Glória a Deus. Eles tentaram mudar a língua. Eles falavam hebraico, foram obrigados a falar aramaico, que é a língua da Babilônia. É como se você, nós falamos português, como se fosse obrigado a falar italiano. É uma língua latina, vem do mesmo tronco linguístico. O português, o espanhol, o italiano são línguas simétricas, tem o mesmo tronco que é o latim. Nesse caso, o tronco é uma língua semítica. O aramaico, o hebraico, não são iguais, tem palavras similares. Só para você entender, seria exatamente português e italiano. Você consegue entender alguma coisa, mas é difícil. Assim também a língua aramaica. Quem aprendeu aramaico não vai falar mais hebraico aqui. Segundo, o rei mandou mudar o nome deles. O que é isso? Pois é, está aqui. Daniel passou a ser chamado Beltesazar. Beltesazar, é o versículo 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. A saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar. Bel é a principal divindade da Babilônia. Por isso que ela chama Vavel, em hebraico é Vavel, ou Babel. Bel era a principal divindade da Babilônia. E o Daniel recebeu esse nome, Beltesazar. Hananias recebeu o nome de Sadraque, Misael de Mesaque, e Azarias Abednego, que é protegido pelo Deus Nego, que era outra divindade, Nabo, na verdade, é Nabo o nome, o nosso como Nego. Então, eles colocaram nomes de divindades pagãs no servo de Deus. E finalmente, todos tinham que participar da mesa do rei, do manjar, aqueles manjares, que não tem gente que é uma simplicidade. Manjurinho, tem gente que pensa que é manjar, sabe esse manjar branco que põe uma cerejinha em cima? Não é manjar que a Bíblia está falando, não é isso, irmão. Aqui está falando de comidas, de um modo geral. Não é esse conceito de manjar aí, que a Rosângela, a esposa do pastor Kleber, faz para ele, e põe, normalmente, uma mecha em cima com aquela calda. Não é isso não, Rosângela, não é esse manjar. O manjar que está falando aqui são alimentos que o rei se alimentava. Só que essa comida era consagrada aos deuses pagãos. Eram dedicados aos deuses pagãos. Que tipo de comida tinha ali? Carne de vários animais exóticos, animais impuros, como carne de porco, carne de coelho, carne de avestruz, todos ali, peixes sem escama, peixes de couro. Todos esses alimentos eram colocados, eram consagrados aos deuses da Babilônia, e aí o rei comia, e toda a corte, todos os nobres comiam. Mas Daniel, Daniel, Hananias, Azarias, Misael tiveram um propósito no coração: nós não vamos participar da contaminação do mundo. Meus irmãos, assim é que nós temos que ser. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não deixa Satanás instruir sua identidade. Tem gente que você não sabe mais se ele é crente ou não. Perdeu a identidade. Ele fala que é crente, mas o testemunho dele é de pagão. Ele fala que é crente, mas a vida dele é vida de impureza. Portanto, perdeu o quê? A sua identidade. Mas esses irmãos aqui, não. Olha só, ele propôs no coração. Porque postura para ser santo você tem que desejar. É uma escolha sua.
Você tem que falar não ao pecado. Você tem que ter uma postura diante de Deus, porque é um assunto de coração. Tem um monte de gente, irmão, que só tem aparência, mas o coração não é assim não. Você sabia que tem gente que já perdeu a linguagem bíblica? Fala nome feio que nem o mundo. É muito bonzinho, mas pisa no pé dele, você viu no pé dela. Fala nome feio. Como é que pode um crente falar nome feio, irmão? Palavras de baixo calão. Como, irmão, a Bíblia diz que uma fonte não pode ser água doce e água amarga ao mesmo tempo. Isso não existe. E não vem com essa história, escapou. Não, pastor, escapou. Não escapou, não. Sabe o que Jesus disse? Que a gente fala no que o coração está cheio. Então, se você fala nome feio, porque o seu coração ainda está imundo, precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. Porque a sua boca tem que ser santa, porque o nosso Deus é santo. Tem que ficar falando piadas imundas, palavras torpes. Irmão, eu já vi cada coisa, irmão. Pessoas sem ser crente, falando cada palavra, mostra que o coração ainda está em mim. Tinha um folhetinho bonitinho antigamente, chamado Coração do Homem. Quantos irmãos que lembram aquele folhetinho? Ah, os irmãos lembram. Então aquele folhetinho, irmão, antes da pessoa aceitar Jesus, entrava todo tipo de animal no mundo. O porco, o pavão, a serpente, tudo no coração. Mas a hora que a pessoa aceitava Jesus, esse animais do mundo saía tudo. Sai mesmo, irmão, sai os maus hábitos. Sabia que tem gente que é mentirosa, irmão? Sabia que tem irmã que é mentirosa? Mas nem para o marido, nem para o pastor, nem para a pastoração, mentiroso. Não entra no reino de Deus. A Bíblia diz: caiu por fora os cães, os mentirosos. A Bíblia diz isso, irmão. Sabe qual é a sua oração? Faça como o salmista fala. Ele fala: Senhor, oração de Davi, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, livra-me da língua enganadora. Jesus falou: seja a sua palavra sim, sim, não, não, porque o que passa nisso é de procedência maligna. Que Deus nos guarde, irmão. Não perca a sua identidade. Eu falava hebraico, vai continuar falando hebraico. A língua do crente é santa, é moderada, meu irmão, é equilibrada. Não, pastor, é que eu sou nervosinho, mas Jesus te dá o fruto do Espírito. É nervosinho? Não vai pescar não, entra no seu quarto para orar. Vai pedir o fruto do Espírito para você, que é a bondade, a mansidão, o amor, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio. Agora, que história é essa? Qualquer coisa está fazendo até a Bíblia nos outros, irmão. Que conversa é essa? Fica nervosinha, toca tudo que está na mão. Pecado. Precisa mudar de vida. Precisa aprender a viver uma vida de santidade. A Bíblia fala: está faltando sabedoria? Peça a Deus que te dá abundantemente. Agora não ora, não busca o poder de Deus, não busca o batismo do Espírito Santo, não lê a palavra. Aí está falando que é a Babilônia. Está com a linguagem da Babilônia. Mas nós temos que ter essa postura de Daniel. Acertou no coração. Não é coisa, irmão, entre você e Deus. Viu, irmão? Se você, o pastor tem essa fraqueza, mas Deus trouxe você nessa terça-feira, nesse dia 15 aqui, porque Deus te ama. Porque Deus quer mudar o seu comportamento. Deus quer que você seja Daniel. Uma pessoa cheia da graça, uma pessoa abençoada, uma pessoa cheia do Espírito. Por isso que Deus te trouxe nessa quinta-feira abençoada. Glória a Deus. Daniel acertou no seu coração. Eu e você tem que ter esse compromisso. Assenta no teu coração. Faz esse compromisso com o Senhor, de orar, de pedir para Deus graça, que Deus vai te honrar. Então, a Babilônia tentou tirar a língua. Vocês vão ter que aprender a língua dos caldeus. Está aqui, ó. Em 3 anos, a partir do versículo de número 4. Jovens em que não houvesse feito
houvesse defeito, formosos de aparência, toda a sabedoria era elite de Israel, tivesse habilidade para viver no palácio real, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus, que não vai falar mais hebraico, não, agora vai falar a língua do mundo, irmão. Deus nos guarda dessa linguagem do mundo. Crente tem outra linguagem, irmão. Não tem a linguagem do mundo. Segundo, vocês não têm que comer esse tipo de comida. Não vou comer não. O mundo quer te dar comida, irmão. Por isso que é bom você participar do culto e ouvir a palavra, porque a palavra santifica você. Você liga a televisão, é só ideologia, você nem percebe. Lá estão dizendo que todo tipo de abominação é normal. Não é tudo normal. Aí estão defendendo aborto, é normal. Matar criança é normal. Usar drogas é normal. Jogo é normal. Tem até irmão querendo jogar também, irmão, porque é tudo normal agora. Cuidado, irmão, não come essa comida não. Essa é a comida da Babilônia. Essa é a comida da Babilônia. Você não precisa disso. Deus vai honrar você. Fica com os legumes santos, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que dá paz, que dá alegria. Você será mais formoso se você estiver no centro da vontade de Deus. Então não se curte, não aceite a comida do mundo. São ideologias políticas, seitas religiosas, doutrinas de homens, manipulação religiosa, pessoas que querem governar a sua vida, querem controlar a sua vida. Não, irmão, aqui não tem isso não. É você e Jesus. Você tem comunhão direta. Todo crente é um sacerdote. É o sacerdócio universal. Você entra no seu quarto e fala com Deus. Peça perdão dos seus pecados. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Por 3 anos eles tinham que comer esse tipo de comida. E ainda queriam mudar o nome desse. Tentar a identidade desses irmãos. Se eles tivessem aceitado, não teria esse livro do profeta Daniel hoje. O livro do profeta Daniel foi fundamental para os judeus que estavam no exílio. Porque quando eles leram essa palavra aqui de Daniel, meus irmãos, eles começaram a mudar de vida. Porque eles foram expulsos, porque eles eram idólatras. Sabe por que eles foram expulsos da Terra Santa? Porque eles não ouviram a palavra profética. Eu vou ler aqui para os irmãos o motivo. Qual é o motivo que Deus expulsou os filhos de Israel da Terra Santa? Capítulo 36 do livro do segundo livro de Crônicas. Capítulo 36, versículo 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Olha o motivo aqui, porque Deus deu paz a essa nação. Era o povo dele. Olha o versículo 15. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Não teve mais jeito. Olha que palavra dura. Nenhum remédio mais houve. Palavra dura, não é, irmãos? Em outras palavras, não tem mais jeito. Não teve mais solução, senão enviar o chicote, o juízo, o castigo. Mas depois que eles leram o livro do profeta Daniel, eles viram que eles podiam se consertar diante do Senhor, e podiam mesmo. Assim como Daniel propôs no seu coração a não se contaminar. Palavra de Deus hoje para a sua vida. Deus está falando com você que veio aqui nessa casa de oração. Cuidado com a sua identidade como cristão.
Jesus falou que você é luz do mundo e sal da terra. Não viva como o mundo vive, você não é da Babilônia. Não fale como o mundo fala, porque você não é da Babilônia. Não coma o que o mundo come, não beba o que o mundo bebe, porque você não é da Babilônia. Deus te chamou para viver uma vida de santidade, uma vida de fidelidade, uma vida de adorador, uma vida de intercessor. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Pelo fato de Daniel ter proposto no seu coração essa atitude tão nobre, olha o final do versículo, no capítulo 1 do livro de Daniel, a partir do versículo 19. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses são os nomes hebraicos deles, viu? Por isso permaneceram diante do rei. Versículo 20. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos que haviam no seu reino. Olha, irmão, isso é a sabedoria de Deus. Então, quando o crente permanece em comunhão com o Senhor, orando, vivendo de santidade, com propósito, Deus dá 10 vezes mais sabedoria do que o mundo. 10 vezes mais, porque o Espírito Santo governa na sua vida, o Espírito Santo te guarda. E aqui no versículo 21 diz assim: e Daniel esteve até o primeiro ano do reinado de Ciro. Daniel tinha mais ou menos 16 a 17 anos quando aconteceu esse propósito. Ele era um jovem adolescente, 16 a 17 anos no máximo ele tinha quando ele foi transportado para a Babilônia. Mocinho novo, mas tinha temor de Deus. Sabe o que aconteceu? 70 anos de governo babilônico. Então você põe 16 mais 70, 86 anos tinha Daniel, quando o rei Dario fez um decreto por causa dos inimigos dele, e ele foi colocado na cova dos leões. Tinha quase 90 anos de idade. Mas deixa eu te contar uma coisa: de todos os homens e mulheres de Deus da Bíblia, todos, qualquer profeta que você quiser me falar, qualquer profeta, qualquer homem ou mulher, qualquer servo de Deus, todos, inclusive Abraão, todos na vida deles eles tiveram momentos de muita fé e momentos de muita fragilidade, porque essa é a história da humanidade. Nós somos assim. Tem dia que você entra aqui marchando, é que marchando. Tem dia, irmão, que você não quer nem vir na igreja. Isso é a nossa humanidade, a nossa fraqueza por causa do pecado original. Mas Daniel não. Esse Daniel que propôs no coração ser fiel a Deus, quando ele é jovem ele é fiel. Depois de 70 anos, quando põe ele na cova dos leões, ele é fiel a mesma coisa. Você não vê oscilação na fé de Daniel. A fé de Daniel é a mesma, dos 16 anos até os 96, fazendo o propósito de Deus ou sendo colocado na cova dos leões. Mas quando você tem uma fé como Daniel, nenhum leão faz mal para você, nenhum inimigo tem autoridade sobre a sua vida. Você que faz esse propósito de não perder a sua identidade de crente, na linguagem de crente, de uma vida de santidade, nenhum leão, nenhum mal te sustentará, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os anjos do Senhor serão ordenados para te matar em qualquer local que você esteja, seja no emprego, seja na escola, seja na vila, seja na viagem, onde quer que você coloque o pé, a boa mão de Deus estará sobre a sua vida, sobre a sua mão, sobre os seus negócios. Amém, meus irmãos? Guarda essa palavra, proponha no seu coração, como propôs Daniel, acertou no seu coração, ali a não se contaminar. Vale a pena ser fiel, irmão. Não se contamina na linguagem, no alimento, na postura, no comportamento. Não se contamina.
Seja fiel ao Senhor e Deus vai te honrar, como Deus honrou o profeta Daniel. Amém, meus irmãos?